Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco, meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, né, da editora CPAD, da lição de jovens. Hoje nós iremos estudar a lição de número 11 com o tema A Cura do Homem que tinha uma das mãos mirradas. Prezado ouvinte do canal EBD em Foco, eu sempre gosto de lembrar isso a você. Você pode ter acesso a esse slide, né? A slide, no caso, a slide para você lecionar na sua escola dominical. É só você entrar no nosso site, tá aqui embaixo, www.ebdinfoco.com. Lá você terá acesso, então, a esse material para você ministrar uma aula com excelência na sua escola bíblica dominical. Amém? Então, o tema dessa lição é a cura do homem que tinha uma das suas mãos mirradas. Esse milagre está relatado no livro de Marcos, também nos outros livros, livro de Lucas, livro de Mateus. No decorrer da lição, nós vamos citar aqui, né, esse milagre sendo contado aqui por outros personagens. No caso, aqui, esse milagre que nós iremos explorar, né, é Marcos contando como é que foi que ele aconteceu. Mas também vai ter ocasiões que Lucas, né, ele fala, né, também. Tem uma passagem aqui de Lucas, onde ele expressa, que eu vou dar esse subsídio para você na lição. E também tem a questão onde Mateus também, ele também dá um paralelo em relação a este milagre. Amém? O texto do dia é Marcos, capítulo 3, versículo 4, nos diz assim: E perguntou-lhe, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Amém? Então esse já vem de cara para você meio que trocar umas ideias com seus alunos, ver mais ou menos aqui o que ele pensa sobre isso, né? E no decorrer da lição você vai explicar para ele. E, na realidade, a lição por si, o milagre por si, ele vai explicar, né, se é lícito ou se não é lícito. Amém? A síntese, que é a coluna da nossa lição, nos diz: a cura do homem que tinha uma mão atrofiada, ou seja, uma mão mirrada, né? Depende da sua interpretação, depende da interpretação bíblica, né? Mas a síntese nos mostra assim, aqui, que a cura do homem que tinha uma mão atrofiada foi uma restauração que contemplou não apenas o aspecto físico, mas também a dimensão social e emocional. Ou seja, aquele rapaz que estava invisível para a sociedade, aquele rapaz que não era, né, tido como uma pessoa normal diante da sociedade, era caracterizado como se fosse uma pessoa imunda, né? Lá em Levítico, né, tá uma passagem, está relatada na lição também vai estar falando sobre isso, né? Esse rapaz era invisível para a sociedade, ninguém poderia encostar nesse rapaz. Esse rapaz não poderia sequer estender a sua mão para cumprimentar como se fosse uma paz do Senhor, ou um bom dia, ou uma boa tarde, né? Ele não tinha condições nem de sequer de cumprimentar a pessoa. Amém? Então nós vamos ver então a dimensão que esse milagre né, chegou, né, até que ponto esse milagre chegou para fazer com que essa pessoa fosse restabelecida na sociedade. O texto bíblico no livro de Marcos, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Nós do canal EBD em Foco costumamos não fazer leitura desse texto para ganharmos tempo na lição. Suponho que você tenha feito, então se você não tenha feito, pause nosso vídeo, né, o nosso comentário, faça a leitura e depois nós iremos voltar aqui para a lição, para nós aprendermos um pouco mais desse milagre. A introdução nos diz assim: a lição de hoje fecha um ciclo de 5 episódios relatado por Marcos, certo? Que envolve então controvérsias entre Jesus e os líderes religiosos, escribas e fariseus de seu tempo. Tais controvérsias se davam pelo fato de que o mestre não seguia a agenda religiosa, né? A agenda religiosa e legalista deles. A primeira dessas controvérsias foi abordada então na lição anterior, claro, nós estudamos. A segunda diz então respeito ao fato de Jesus chamar um coletor de impostos para compor seu colégio apostólico. A terceira refere-se então à não prática do jejum pelos discípulos do Senhor. E a quarta diz respeito então ao ato de os seus seguidores do mestre, no caso, colher espigas e comerem em pleno sábado. E finalmente a quinta controvérsia será estudada então nessa presente lição. Irmãos, antes de nós entrarmos na lição, eu sempre gosto de contextualizar, né, a nossa lição, a nossa mente, né? Eu sempre gosto de deixar o ambiente da nossa lição, do nosso comentário, no contexto, né, da lição, no contexto da história, como se fosse te levando, né, para aquele momento, né? E só para observar aqui a lição, nós iremos estudar, no caso a passagem de Marcos, nós temos que observar que o conflito que Jesus teve, né, para com os fariseus, que nós iremos aprender nessa lição aqui, que Jesus teve um conflito imenso, né, que foi quando eles entram em silêncio lá, que aquele conflito ali, eu acho que foi um conflito, vamos dizer assim, épico, que foi um conflito tão louco, que a tal ponto que os fariseus foram se unir, né, com os herodianos, só para você ter ideia, né, né, e lembra que nos versículos anteriores, né, no versículo, deixa eu pegar a Bíblia aqui só um minutinho, nos versículos de 23, né, quando
os discípulos de Jesus, eles estão caminhando juntamente com Jesus e eles, no meio de uma plantação, sentem fome, claro, sem sombra de dúvida, eles estavam andando, né? E ali eles sentem fome e decidem, então, pegar, no caso ali, né, colher, vamos dizer assim, colher, então, algumas espigas de trigos, né? Quebravam com as suas mãos, né? E começaram, então, a comer. E os fariseus, olha só, né? Eles comunicam, assim, meio que comunicaram, né? Assim, se aquilo era, como eu posso dizer assim, se aquilo era lícito ou não era lícito. Eles ficavam assim, rapaz, mas como é que pode, né? E os fariseus ficaram comunicando, então, para Jesus que aquilo não era lícito, que aquilo era uma quebra do mandamento. Amém? E talvez você vai surgir uma pergunta para você, Tiago, mas assim, Tiago, né, por que Marcos, ele tanto vai falar sobre esses confrontos, sobre esses embates que Jesus teve com esses fariseus, né, com essas pessoas que não gostavam de Cristo, né? E uma das primeiras coisas que eu, pelo menos que eu entendo, né, lendo o livro de Marcos relatado, né, é que, veja que Marcos, ele meio que desmascara, né, o farisaísmo, né, a intenção de Jesus, na realidade, ele é desmascarar, né, meio que chamar de hipócrita, né, os fariseus, amém? Né, outra coisa também que eu quero destacar aqui, antes de entrar na lição, para contextualizar o ambiente, era que deixava bem claro, né, as exposições de Marcos, né, deixavam bem claro, né, que foi a liderança dos judeus, né, que foram os fariseus, vamos dizer assim, que foram os líderes, né, políticos dos judeus, né, que entregaram Jesus para ser crucificado. Amém? Então, ou seja, Marcos meio que ele tem essa obrigação de levar para os judeus, no caso aqui, para os romanos, essa informação, porque os romanos, eles meio que eles eram ambiciosos pelos poderes, né? Eles gostavam de ser chamados os melhores que tinham naquela época. Então nós temos que também atentar, né? Que Marcos, ele quer mostrar que Cristo, ele foi crucificado? Foi. Cristo, ele foi pendurado em um madeiro? Foi. Mas que tudo isso aconteceu porque tinha um plano por detrás. E que o plano do seu pai, no caso Deus Pai, né? Era fazer com que Cristo fosse odiado, né, pelos fariseus, até o ponto de deixar os fariseus o crucificarem. Amém? Chega aqui de papo, né? Já comentei demais. Então vamos aqui então para a lição. O primeiro tópico nos diz assim: os fariseus à espreita, né, de Jesus. A frequência do Senhor nas sinagogas. Olha só. Marcos, como os outros evangelistas, informa uma vez mais que Jesus foi na sinagoga. Na verdade, esta é a terceira vez, ainda no início do seu evangelho de Marcos, né, que Marcos vai dizer que o Senhor esteve na sinagoga. Como centros de ensinamentos da lei, na sinagoga, sem sombra de dúvida, servia como um ponto de aprendizado, né, para as pessoas que gostavam de examinar as escrituras, né. Lá era um local de oração, né, onde participava a leiga, né, participava no caso aqui, pessoas que não tinham como ler, né, as Sagradas Escrituras. Então, essas pessoas também tinham acesso, às pessoas pobres, as pessoas que não tinham informação correta da Torá, né, eles também poderiam participar dessa sinagoga. A sinagoga, então, tornou-se um dos locais preferidos por Jesus para proferir, então, grandes ensinamentos, né. Irmãos, olha só, Marcos, ele vai deixar bem claro que Jesus já esteve naquela sinagoga, né, outras vezes, né, e, sem sombra de dúvida, já esteve mesmo, né, Jesus já esteve lá ensinando, né, ensinando sobre o seu reino, ensinando que ele no qual ali, que estava ali, era a mensagem do reino de Deus, do reino do Pai, né, ele ensinava para o povo, né, que Jesus, que ele estava trazendo o reino de Deus, amém? Então, sem sombra de dúvida, isso é um fato. É só você voltar no capítulo 1, no capítulo 2 de Marcos, você vai observar que Jesus esteve na sinagoga por outras vezes. Jesus destaca então a presença de um homem invisível. A observação do texto de que estava ali então um homem que tinha uma das mãos mirradas não é sem razão. E outra vez entrou então na sinagoga e estava ali então um homem que tinha uma das mãos mirradas. O homem que deveria passar completamente despercebidos torna-se então o centro da sinagoga naquele sábado e da passagem bíblica. E da passagem bíblica. Agora veja, né? Agora veja que mais uma vez, irmãos, para a gente do Corabim perder em foco. Além de Jesus ter entrado já 1, 2 vezes, né, e Marcos relata essa terceira vez que Jesus ele entra na sinagoga, né? Nós temos que observar que nessa vez que Jesus entra,
né? Ele vai observar que tem alguém que é desprezado pela sociedade, que tem alguém que a sociedade não dava atenção, que tem alguém que estava basicamente jogado no canto, né? Assim, a tal ponto que esse rapaz era desprezado, que ele sequer poderia mostrar a sua mão, né? Ele estava com a sua mão debaixo da roupa, vamos dizer assim, né? Estava escondida a sua mão, né? E lá na frente você vai observar que a lição vai nos mostrar, mas antecedendo para você aqui, Lucas, ele é tão ousado, né, que ele ainda fala que a mão que esse rapaz, a mão atrofiada desse rapaz, era a mão direita, né? Então, assim, meio que ele era desprezado por aquela sociedade, ele é como se fosse uma pessoa invisível. Por quê? Porque ele era imundo, né? Assim, baseado, né, em Levítico, ele era para os judeus imundos. Então ele acabava se tornando, então, meio que um homem invisível, né? Os fariseus, então, acompanham os passos de Jesus. Em Marcos é possível ver o deslocamento dos adversários religiosos, espreitando então o Senhor e sondando-o a fim de julgar os seus ensinamentos e atitudes. Novamente, eles estavam ali observando que o Senhor o curaria, né? O homem no sábado, para o acusarem. Enquanto muitos não confessavam, né, acreditar no Mestre como Messias ou Cristo, com medo de serem expulsos da sinagoga, Jesus então sequer se importa, ou melhor dizendo, Jesus sequer se importava, né, em desafiar os pretensos ensinadores de Israel. Nós temos que observar também, irmãos, que além de estar, né, o homem com essa enfermidade, né, os fariseus e outras pessoas também ali estavam. E o interessante é nós observar que os fariseus não estavam ali para aprender dos ensinamentos, né? Eles não estavam ali para orar, eles não estavam ali para aprender da Torá. Muito pelo contrário, eles estavam já perseguindo Jesus, já desde aquela época, né? Desde aquele momento que Jesus cura aquele paralítico, no qual os amigos trazem o paralítico para Jesus. Na realidade, eles ficaram zangados com Jesus, porque Jesus, né, sendo o filho de José, perdoa pecados. Então, a partir dali, os fariseus ficaram zangados com Jesus, ficaram furiosos com Jesus. Como pode um filho do homem, um humano, dizer que perdoa pecados? Então, a partir dali, os fariseus decidiram, então, perseguir Jesus, ir atrás de Jesus, observar tudo que Jesus fazia para tentar pegar Jesus em um erro, né? Então, veja que os fariseus, eles tinham raiva de Jesus, eles estavam atrás de Jesus o tempo todo, e eles não estavam ali por acaso, né? Eles não estavam ali por acaso, não. Eles estavam ali simplesmente porque eles queriam pegar novamente, né, Jesus em um erro. Mas olha só, o que se deve então fazer no sábado? Jesus reintegra a sinagoga, o homem dantes invisível. Olha só, como local de ensinamento da lei, textos como de Levítico, capítulo 21, versículo 17 e 24, por exemplo, certamente era conhecido da sinagoga. Tiago, o que se passa nesse texto? Esse texto vai nos mostrar uma passagem onde Moisés fala para Arão, né, que os seus filhos não poderiam tocar, né, nenhum dos seus descendentes poderiam tocar em uma pessoa que tinha uma perna quebrada, uma pessoa que tinha alguma deficiência, uma pessoa que tinha alguma enfermidade. Por quê? Porque se essas pessoas tocassem nessas pessoas que tinham necessidade, como é que eu posso falar? Ai, fugiu da palavra aqui, meu Deus do céu. Mas as pessoas que estavam enfermas, né, vamos dizer assim, se os sacerdotes tocassem nessas pessoas que estavam enfermas, né, essas pessoas também acabavam se tornando imundas, né, salvo na conduta de que fosse algum dos seus parentes, no caso, se estivesse morto. Aí esse sacerdote poderia tocar. Então, assim, contextualizando ali um momento, um ambiente, né, eles tinham essa ideia, eles tinham, né, essa imagem por detrás, esse pano de fundo por detrás, né, que Jesus jamais poderia tocar naquele rapaz, né? Portanto, este homem vivia então à margem da sociedade e a sinagoga não era uma exceção. No entanto, ao ordenar que ele se levante, e não apenas isso, mas também venha para o centro do recinto, Jesus fala: levanta-te e vem para o meio. Jesus então faz com que este homem seja novamente visto pela sociedade, pelo povo. Ao levantar-se então, sua presença foi notada então por todos, sem sombra de dúvida. Ao vir então para o centro da sinagoga, o mestre então o reintegra ao local. Olha só o que acontece, né? Para os judeus, como eu falei ainda há pouco, né? Para eles, qualquer pessoa que tocava numa pessoa que tinha uma enfermidade, numa pessoa que tinha alguma doença, né? Se tornava também imundo, né? E quando Jesus
ele chama o homem para vir até o meio do local, Jesus está chamando basicamente aqui, pelo menos é o que eu entendo, a atenção das pessoas para aquilo que ele vai mostrar aqui na frente, ó, né? Uma pergunta que não teve resposta. Diferente das controvérsias anteriores, quando quem indaga o Senhor são os adversários religiosos, porque diz este assim blasfemais, quem pode perdoar pecados senão Deus? Lembra da passagem anterior que eu mostrei, né? Onde o paralítico é descido pelo telhado e Jesus, ele perdoa os pecados daquele paralítico, né? E aí os escribas, os fariseus perguntam: rapaz, como é que pode esse rapaz perdoar pecados? Ele é Deus, por acaso? Ele é um ser humano qualquer. Então, diferente dessas perguntas, né? Aqui você observa que o mestre é quem questiona, inquirindo então os acerca do que deveria ser feito. É lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, então ficaram calados, pois até mesmo nisto havia divergência entre si. Pois alguns rabinos concordavam que no sábado um médico cuidasse de alguém, né, no caso extremo. Somente no caso de morte, nós temos que observar isso também. Somente no caso de morte, né, que alguns médicos poderiam curar, poderiam sarar aquelas enfermidades, ou tentar trazer aquela pessoa à vida novamente. Enquanto outros achavam, então, que essa ação era uma ação errada, né? Irmãos, Jesus, como eu falei ainda há pouco, Jesus, ao colocar aquele rapaz enfermo, com as mãos mirradas, no centro, né, no meio da sinagoga, né, e transferindo a pergunta, né, para aquelas pessoas, para os fariseus, para todos que estavam ali presentes, né, os fariseus, como eu falei ainda há pouco, os fariseus mesmo que eles tinham perguntado: rapaz, é lícito curar no sábado? Lembra? Quando os fariseus fazem aquela pergunta: e aí Jesus, é lícito fazer isso no sábado, comer no sábado, é lícito trabalhar no sábado? Né? E agora Jesus faz essa pergunta para eles, transfere essa pergunta para eles, né? Chama aquele rapaz para frente, para chamar a atenção de todo mundo, né? E pergunta para eles: e aí? Né? E aí? O que eu vou fazer com esse rapaz aqui? Né? Jesus, ele vai se voltar para aquela multidão e vai fazer a pergunta, né? É lícito fazer o bem? É lícito fazer o bem? Desculpa, irmãos, me perdoe aqui, em nome de Jesus. Houve um probleminha aqui. Pelo amor de Deus, me desculpa, só um minutinho. Me desculpe, eu esqueci de colocar em modo avião. Me perdoe, por favor, viu? Eu não vou poder aqui voltar de novo para gravar aqui porque eu não tenho tempo. Amém? Me desculpe por eu não ter colocado aqui o telefone em modo avião. Mas voltando aqui, né, o que nós estávamos falando, né? Quando Jesus transfere essa pergunta para as pessoas, se é lícito, né, fazer o bem no dia de sábado ou fazer o mal. E aí, nós devemos tirar a vida de alguém ou devemos deixar essa pessoa morrer? E aí vai para esse terceiro subtópico, né? Que é uma coisa bem interessante, que Jesus vai fazer uma comparação aqui, que é da ovelha, né? Olha só, um dia santo requer então que se pratique coisas boas nele. Com a discussão, Jesus então aponta que o motivo para agir não é a emergência ou o sufoco, mas o amor. Sendo o sábado um dia santo, certamente as poucas ações que podem ser realizadas nele devem ser boas. Aí Jesus faz aquela pergunta: e aí? Se o animal então, nesse caso, tiver caído, né? Tido como um bem material, claro, sem titubear, era salvo no sábado, quanto mais uma pessoa cuja deficiência física necessitava de uma intervenção. Olha só o que acontece, né? Mateus ao relatar, né, esse mesmo milagre aqui, né? Ele diz que Jesus, além de ter feito a pergunta se deve fazer o bem ou fazer o mal, ou se deve deixar vivo ou morto, Mateus ainda relata que Jesus ainda contou sobre a ovelha que cai dentro do poço. E aí? Se uma ovelha cai dentro do poço, se essa ovelha for sua, vocês vão deixar essa ovelha ficar caída lá? Vai deixar ela cair lá? Vai deixar ela morrer lá? Ou vão salvar essa ovelha? Né? Aí nenhuma pessoa respondeu, todo mundo ficou calado, né? E aí Jesus então pega e fala essa última passagem aqui: se o animal, neste caso, tido como um bem material, sem titubear, era salvo no sábado, quanto mais então uma pessoa cuja deficiência física necessitava de uma intervenção. Olha a lapada que Jesus dá na cara dos fariseus, né? Olha a lapada. E ele vamos para o terceiro tópico, que é para nós fazer o encerramento da nossa lição. Que vai dizer assim: o milagre é a decisão dos adversários do Senhor, e a indignação e a tristeza do mestre. Por que Jesus ficou indignado? Vamos aprender então. Porque os fariseus ficaram em silêncio. Isto é, sua omissão diante da dor daquele homem outrora invisível provoca então inicialmente a indignação do mestre e depois
a ter pena da dureza do coração deles. Olha só, Marcos 3:5. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse então ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Vamos lá? O emudecimento, ou seja, um ambiente que ficou mudo, o ambiente que ficou calado ali, ninguém teve uma resposta para dar para Jesus, né? Teve um motivo muito claro, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque eles não podem responder. Eles não poderiam responder não. Sabe por quê? Porque isso seria um absurdo. Mas também eles não poderiam responder sim para o Senhor, concordar com o Senhor. Por quê? Porque isso iria constranger cada um deles. Então eles preferiram ficar calados, né? E é interessante notar que o evangelista pontua de forma bastante explícita os sentimentos do Senhor, evidenciando então a sua humanidade, né? E olha só o que eu trago de comentário para esse slide, essa indignação e a tristeza do mestre, né? Nós temos que lembrar que Jesus, irmãos, né, perguntou então a todos que ali estavam, né? Não perguntou somente para os judeus, não. Jesus perguntou para todos que ali estavam, chamou a atenção de todo mundo, levando aquele rapaz para o centro, e aí perguntou para tudo, e houve um silêncio total. E aí foi isso que causou a ira em Jesus, né? O fato de eles ter ficado em silêncio, né? Porque todos, sem sombra de dúvida, sabiam o que deveria ser feito, né? É claro que eles sabiam o que deveria ser feito. O que era para ser feito? Curar, né? Aquele rapaz. Tem que salvar a vida de uma pessoa. Ou vai deixar morrer. Todo mundo sabia, né? Mas o fato é que eles, mesmo vendo Jesus, né? Mesmo vendo Jesus fazendo aquela pergunta, né? Fazendo aquelas colocações, né? O coração deles estavam fechado. O coração deles estavam trancados, né? E o versículo 5, ele vai nos deixar bem claro, né? Que Jesus ficou indignado, Jesus ficou irado, Jesus ficou com raiva, né? Pela falta de quê? Pela falta da compaixão dos fariseus, pela falta da misericórdia, pela falta do sentimento. Eles preferiram ficar com a lei, com o legalismo, do que exercer a misericórdia. Amém? E aí, para nós passarmos para o subtópico número 2, a dizer assim, a cura física e emocional. Olha só, Lucas informa então claramente que a mão atrofiada era a direita. Eu mencionei isso lá atrás. Diz que a mão do rapaz, Lucas falava que era a direita, a mão que estava escondida. Como se sabe, a mão destra era de suma importância na cultura judaica, né? E o Senhor, depois de mandar que ficasse em pé e viesse para o meio, também ordena ao homem que estende a mão. E estendendo a sua mão, olha só o que aconteceu. Ele não apenas lhe dá visibilidade, mas lhe dá também uma restituição social na sinagoga. Mas também lhe proporciona, além da cura física, uma cura emocional. Olha que coisa interessante, né? No finalzinho do versículo 5, Jesus manda aquele rapaz, estende as tuas mãos, né? E ele estende a mão direita, e a mão direita fica igualzinha à mão esquerda. E agora aquele rapaz que não poderia mais cumprimentar as pessoas, que não poderia cumprimentar as pessoas com um bom dia, com uma boa tarde, com uma boa noite, ou talvez com a paz do Senhor, com a paz de Deus, Shalom Adonai, ou que talvez aquele rapaz não tinha condições para trabalhar porque a sua mão estava enferma. Agora ele é restabelecido na sociedade. E Jesus mostra para todos que ali estavam, né, que aquele rapaz agora poderia sim ser tocado por qualquer um, até mesmo por sua esposa, ou talvez pela sua esposa, não sei se ele tinha mulher, ou talvez pelos seus filhos, caso ele tivesse filho. Mas o fato é que Jesus reintegra aquele rapaz novamente para a sociedade. E a união para fazer o mal. Olha o que acontece após Jesus ter feito a pergunta e após Jesus ter curado aquele rapaz. Olha o que acontece com os fariseus, né? Do emudecimento e paralisação após contestar o milagre, os fariseus saíram da sinagoga e tomaram logo conselho com os herodianos. Os herodianos eram um grupo político partidário, simpatizante de Herodes Antipas, né, que lutavam para que este governasse as Judeias. Apesar de o foco de interesse de ambos os grupos ser completamente distinto, eles ocasionalmente poderiam unir-se quando havia um interesse comum. Neste caso, uma vez que Jesus era alguém cuja popularidade poderia converter-se em uma ameaça política para os interesses dos herodianos, né? Os fariseus então os procuraram, formando uma coalizão para ver como então eles iriam matar. Olha só, uma união para fazer o mal, uma união para praticar o mal, né? Sem sombra de dúvida, era de se esperar, né, que após Cristo ter curado este homem, né, os fariseus tivessem pelo menos assim, vamos dizer assim, tivesse pelo menos um grauzinho de quebrantamento em seus corações, tivesse pelo menos
uma sensibilidade ao ver Jesus ter feito aquele milagre. Mas não, o fato é que eles, no caso aqui, os fariseus, eles se retiram do local, saem dali, né, e vão ter com os herodianos, tomar conselhos com os herodianos, né, como foi mencionado aqui, os herodianos eram pessoas, no caso aqui, de um grau político, uma influência enorme, né, ali na Roma, né, e unindo, né, os fariseus com os herodianos, né, eles se uniram para quê, Tiago? Uniram para matar Jesus, uniram para traçar planos para crucificar Jesus. Eu não quero aqui me alongar, mas eu peço a você, professor, né, pesquise um pouco e você vai observar, você pode até levar isso para os seus alunos, você vai observar que os fariseus com os herodianos, eles não se comunicavam, mesmo assim, eles tinham raiva um do outro, né, fariseu já fala, separados, os fariseus eram separados, né, dos herodianos, né, daquele povo, e os fariseus tinham raiva dos herodianos, mas você observa que para fazer o mal, meu amigo, as pessoas se unem. Aqueles que não se falam na frente de todo mundo, quando é para fazer o mal, eles vão se falar. Amém? Então pesquise. Os fariseus e herodianos, eles se comunicavam, eles falavam, eles gostavam do outro. Você vai observar o que você vai levar para o seu aluno, né? Conclusão, para nós encerrarmos aqui a lição. A grande ironia dessa narrativa é que quando Jesus questiona os fariseus acerca de se fazer o bem ou mal no sábado, ele também acrescenta uma segunda pergunta: salvar a vida ou matar? Né? A princípio, tal indagação parece despropositada, né, ou no mínimo fora de contexto. Porém, no versículo 6, o evangelista revela que a questão faz todo o sentido. Os fariseus que ignoraram, né, o Senhor ter curado o homem da mão atrofiada no sábado, não hesitaram em formar conselho com os herodianos para ver como poderiam matar Jesus. Havia então uma indisposição para fazer o bem, mas certamente uma grande disponibilidade para executar o mal. Para encerrarmos a lição, um aprendizado que eu quero trazer para você é que Jesus, né, ele foi odiado pelos fariseus, não porque Jesus tinha curado no sábado, né, não porque Jesus tinha feito um milagre no sábado, mas porque Jesus tinha exposto, né, assim, a hipocrisia dos fariseus. Tinha exposto para todo mundo o quanto os fariseus eram hipócritas, né? Uma aplicação que eu quero trazer para você levar para a sua vida pessoal, né? E o que eu quero levar para a minha vida é que não é pecado nós irarmos, não é pecado você irar, mas o pecado é você fazer da sua ira uma vingança. Pecado é você transformar a ira em um desejo de vingança, em um desejo de matar alguém, um desejo de desejar um mal para aquela pessoa, né? E eu falo isso ao mesmo tempo, eu lembro, né, das nossas instituições, tão cheias de coisas erradas, tão cheias de ensinamentos errados, né? E muitas das vezes nós nos omitimos, né? Mas eu tenho certeza que quando eu iro, eu não peco. Por quê? Porque é algo que eu discordo, mas baseado na Bíblia. Então, vamos procurar sempre examinar as Escrituras. Procura as Escrituras, examine as Escrituras. Por quê? Porque nelas contém ter vida eterna. Que Deus em Cristo vos abençoe. Essa foi mais uma aula ministrada por mim, Thiago Rios. E eu peço desculpa pelo aquilo que aconteceu no meio da lição. Mas, bola pra frente, né? Que você tenha uma boa aula e estude, né? E leve para sua aula o melhor conteúdo possível para o seu aluno. Amém.